Você que nos assiste no YouTube e confia no nosso conteúdo, chegou a hora de confiar na nossa plataforma e investir na Genial. Pensando nisso, a gente preparou uma grande oportunidade para você. É o Genial VIP. Sua chance de estar ainda mais próximo de mim e do Vilegas. Para ter acesso é simples. Basta abrir sua conta na Genial e investir a partir de R$5.000. Serão 10 salas ao vivo exclusivas em que vamos bater um papo com um grupo pequeno de clientes para tirar dúvidas e ampliar ainda mais o seu conhecimento. E claro, dar a melhor assessoria para os seus investimentos. Depois de lançar o cartão de crédito com sala VIP ilimitada no aeroporto, vamos oferecer para você um tratamento VIP no YouTube. 3, 2, 1... E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Olá, estamos aqui de volta com Conversa com Zé Márcio. Tem hoje aqui uma excelente economista, a Solange Schur. Tudo bem, Solange? Tudo bem, Zé? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer enorme. Muito obrigado você por ter aceito o nosso convite. A Solange é diretora de macroeconomia para o Brasil do UBS Wealth Management. Certo. Solange, vamos conversar um pouquinho sobre cenários, né? Como é que você está vendo aí? Vou começar sobre o cenário internacional, acho que tem alguns pontos importantes, eu tenho algumas preocupações que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, quer dizer, a economia americana. Nós estamos vendo aí o início de um processo de redução de taxas de juros, tivemos hoje um payroll bastante forte, que um pouco mexeu com as expectativas. Como é que você está vendo esse processo aí de redução de taxa de juros nos Estados Unidos e como que você avalia os próximos passos? Tá certo, Zé. A gente acha que o cenário de crescimento nos Estados Unidos é realmente um cenário de soft landing, né? A gente não está tendo indicadores de que vamos ter uma recessão nos próximos 6, 12 meses. Né? O payroll, como você falou, veio forte, mas todos os últimos indicadores, inclusive a revisão do PIB para trás, foi muito forte nos Estados Unidos. Então, a gente não vê o Fed cortando agressivamente, acha que a inflação realmente está muito melhor do que ela estava no começo do ano, mas com essa atividade forte, né, e com tanta incerteza em relação ao que vai ser a política econômica após eleições, acho que é mais prudente o Fed ir de 25, né, talvez mais 2 de 25 esse ano, depois, ano que vem, a nossa projeção é de 1 a cada trimestre, um corte de 25 a cada trimestre. Agora, existe essa questão aí da eleição que pode mudar muito o que vai acontecer em 25. Tá? E o que não ficou muito claro para mim é por que o Fed começou o ciclo com 50, né? Porque até uma semana antes do Fed, da reunião do Fed, o mercado estava no 25, né? A grande parte lá do board do Fed estava levando o mercado para um ciclo gradual, e aí naquela semana, né, saíram várias matérias de jornais e alguns ex-diretores do FED falando de 50, o FED acabou dando 50, eu não entendi muito, não achei que a explicação foi convincente, mas dito isso, agora talvez a gente tenha uma certa decepção, né? Vamos ver como é que o FED vai ajustar esse discurso, o mercado já ajustou o corte de novembro para bem mais próximo de 25, vamos ver como ele ajusta esse discurso. Nós também estamos, porque nossa preocupação é parecida com a sua, quer dizer, na verdade, tem algumas similaridades com o caso do Brasil, né? Quer dizer, lá atrás, o Brasil, quer dizer, quando começou a reduzir juros, também foi surpreendente, começou com 0,50, quando o mercado esperava 0,25. Tá certo? Depois veio com 0,50 durante todo o processo, e aí, quer dizer, no final das contas, teve que voltar a aumentar juros antes do que se esperava. Eu acho que esse é um risco que está se correndo lá nos Estados Unidos também, principalmente dessa questão das eleições. Como é que você está vendo aí o cenário eleitoral e como é que você está vendo os programas dos dois candidatos aí, que são candidatos favoritos? Então, acho que hoje não dá para dizer quem vai ganhar a eleição, está muito apertado, né? Nos swing states, a disputa está voto a voto, tem ainda uma guerra, né, que se acirrou de forma mais intensa no Oriente Médio, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, isso pode afetar muito a eleição, mas dito isso, eu acho que tem dois cenários que trazem mudança de política econômica de uma maneira
bastante significante. Uma é o Trump ganhando com a Câmara e o Senado republicano. Acho que esse é um cenário de aumento de inflação, porque tarifas vão ser aumentadas de uma maneira mais significante. Você tem uma questão de imigração também que pode ser acelerada, né, a deportação dos imigrantes ilegais. Isso, na verdade, o Trump pode fazer até sem Congresso, inclusive parte de tarifas ele também pode fazer sem Congresso, mas se ele tiver as duas casas, né, os impostos que automaticamente seriam aumentados em 25, os impostos que o Trump caiu em 17 vão ser renovados por patamares mais baixos. Então, se ele ganha com as duas casas, acho que além de um cenário mais inflacionário via tarifa e imigração, ainda tem uma questão fiscal que é muito complicada, porque se esses impostos não forem subindo ao longo do tempo, esse déficit americano vai crescer de forma muito mais rápida do que está hoje nas projeções. De outro lado, se a Câmara ganha com a Casa e o Senado democrata, eu acho que você vai ter muita dúvida no mercado, muita incerteza em relação à política econômica, intervenção na economia, mais gasto social, mais gasto para infraestrutura, e tem toda essa questão também do posicionamento, né, como vai ser o posicionamento geopolítico dos Estados Unidos, que é uma grande dúvida com a Câmara. Agora, se o Trump ou ela ganham, mas com as casas divididas, aí eu acho que a volatilidade é menor, porque a sensação vai ser de que eles não vão poder fazer muito, nenhuma política muito extremista, fora, no caso do Trump, que algumas tarifas, sim, ele pode fazer sozinho, e a questão de imigração também pode ser uma decisão do presidente, que pode afetar muito o que a gente estava discutindo aqui, que são os cortes de juros do Fed. Na verdade, quer dizer, os dois candidatos são muito inflacionários, né? E a minha pergunta, na verdade, a minha dúvida é: será que o Fed começou a reduzir juros na hora certa? No momento em que a expectativa da política econômica, quer dizer, é uma expectativa de uma política econômica mais inflacionária do que a gente tem hoje, né? Quer dizer, acho que isso é uma dúvida que vai ficar conosco aí até o resultado das eleições resolverem, né? Então acho que esse é um ponto bem importante. Agora, Solange, uma outra preocupação que eu tenho é o fato de que, afinal de contas, essas tarifas, que o Trump principalmente, mas existe uma tendência mais ou menos generalizada no mundo de proteção dos mercados diante do aumento das exportações chinesas. E a China depende muito das suas exportações. Como é que você está vendo isso para a economia chinesa? Com grande preocupação, porque realmente eu acho que seja a Câmara, seja Trump, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, a gente vai ter um mundo de mais tarifa, um mundo mais desglobalizado, e isso vai trazer mais inflação global, e sim, vai afetar muito a China, porque a China ela conseguiu sair do lockdown, do Covid-0, crescendo suas exportações. Esse foi o motor de crescimento da China nesses últimos 2 anos, né? E eu acho que, inclusive, antevendo que essa situação, né, seja a Câmara, seja Trump, vai piorar, né, em relação a tarifas, você pode ter um baque significante no PIB da China, que já está crescendo, né, muito menos do que a meta lá de 5%, veio esse começo de pacotes, né, estímulos monetários, agora todo mundo está aguardando um estímulo fiscal. O problema é que uma parte desse estímulo pode se perder junto com as tarifas e barreiras que a gente pode ver e está vendo. Acho que a Europa hoje mesmo já anunciou mais barreiras comerciais para a China. Então, boa parte desse estímulo pode se perder, e esse estímulo que vai ser feito, né, me parece que vai ser mais direcionado agora a consumo e não tanto a infraestrutura e imobiliária. É o correto a fazer, mas a dúvida é se estímulo ao consumo vai resolver no curto prazo a questão de crescimento, porque a poupança do chinês está só aumentando, né? Se não forem feitas reformas estruturais, esses estímulos não vão gerar consumo, né? Porque existe uma insegurança muito grande do chinês em relação ao seu futuro, dado o nível de desemprego, a falta de previdência, a falta de benefícios sociais, é bem o contrário do Brasil, né? Então, eles poupam muito, não sei se estímulo ao consumo sem reforma estrutural vai segurar esse PIB chinês.
Na verdade, a gente tem uma avaliação aqui que uma parte importante da desaceleração chinesa é mais estrutural do que conjuntural. Está muito mais ligado ao excesso de investimentos e, consequentemente, uma queda na produtividade marginal do capital, do que propriamente a fatores conjunturais que podem ser resolvidos com redução de taxa de juros, com incentivos à demanda diretamente. Então, a gente tem uma preocupação dessa tendência de taxa de crescimento, de redução da taxa de desaceleração do crescimento chinês, o que vai afetar muito a economia brasileira. A China é o nosso maior parceiro comercial. E, quer dizer, se a economia chinesa continuar desacelerando forte e se intensificar a desaceleração, na verdade, eu acho que a gente pode ver uma situação bastante complicada para o Brasil, né? Como é que você está vendo esse processo aí para a economia brasileira? Não, concordo plenamente. Por isso que eu falo que é preciso reforma estrutural, porque a China está num processo de queda demográfica muito grande e falta de produtividade, né? Então, mas a gente não está vendo projetos ou propostas para aumentar, fazer reformas estruturais que melhorem a questão do mercado de trabalho, que melhore o ambiente regulatório, a falta de o intervencionismo no setor privado é intenso. Então, para o Brasil, na verdade, ainda que a China conseguisse fazer essas reformas estruturais e estimulasse o consumo, a gente vai perder pela questão de que agora a economia não vai ser mais direcionada por investimentos ou estimulada por investimentos em setor imobiliário, nem infraestrutura, que usam commodities relevantes, né, que a gente exporta para a China. Então, assim, eu acho que o call de commodities metálicas, as commodities relacionadas a housing e a infraestrutura, a gente vai perder de forma estrutural. E na questão dos commodities agrícolas é ver se a China vai conseguir realmente trazer esse consumo mais forte, mas eu acho que a gente não está otimista que esse pacote venha com um aumento significante de preços de commodities e ajude a gente, como ajudou ali antes de 2015, né, a tentar empurrar com a barriga todos os nossos desequilíbrios fiscais por preços de commodities. A gente não acredita nesse cenário. Bom, isso significa que a gente tem que estar preocupado com a economia brasileira. Como é que você está vendo o cenário para o Brasil? Eu estou bastante preocupada, Zé, porque assim, se o juros nos Estados Unidos não vai cair tanto ou tão rapidamente, né, temos eleição, temos essa questão fiscal, fora a economia forte. E se a China não vai trazer essa bonança de commodities em alta, a gente vai ter que resolver nossos problemas com juros altos, né, e eu acho que com uma economia desacelerando. Caso contrário, o que eu vejo hoje? Eu vejo que assim, a questão fiscal é que tem empurrado, o incentivo fiscal, o estímulo é que tem empurrado essa economia para crescer perto de 3% ou até mais do que isso esse ano. Além do que já cresceu nos últimos 2 anos, também estimulada pelo fiscal. A gente tem um arcabouço que não para de pé desde a sua formação, né? Porque ele veio junto com regras que já o tornavam não factível, né, salário mínimo, indexação de saúde e educação à receita, e fora outras regras que já pressionam o teto de gastos desde o seu começo. Então, assim, se a economia está estimulada pelo fiscal, a gente precisa ter um juro alto. Se o arcabouço não tem credibilidade, todo mundo acredita que a inflação vai ser mais alta para frente, porque não vê a dívida estabilizando, a gente precisa de um juro alto. Então, eu acho que a gente está hoje no momento onde a dívida está muito alta, né, está com um perfil muito ruim, e a gente tem um problema de falta de âncora fiscal, ou seja, o Banco Central vai precisar ficar subindo juros para conseguir, ao menos, não desestabilizar a moeda e piorar essas expectativas de inflação, mas, ao mesmo tempo, com essa dinâmica negativa, em algum momento, né, a gente vai começar a questionar se o Brasil vai entrar em dominância fiscal, né? Principalmente se os juros americanos ficarem mais altos do que o mercado está precificando hoje. Então, eu tenho muita preocupação, porque eu não vejo nenhum tipo de... Primeiro, eu não vejo o governo entendendo essa necessidade de ajuste. Eu acho que eles só estão entendendo a questão de aumentar a arrecadação para cumprir a meta, ainda que o primário, né, resultante dessa meta seja o primário resultante seja maior do que a meta,
né, e a dívida não para de subir. Quer dizer, na verdade, eu acho que a situação é bem. Eu concordo com você. Acho que essa situação é muito complicada, né? Quer dizer, a gente tem um cenário de uma relação dívida-PIB aumentando de forma acelerada. Quer dizer, o nosso cenário aqui, 2026, a relação dívida-PIB deve estar batendo esse 86%, quer dizer, eu acho que é muito grande, e com uma taxa de juros muito alta, né? Quer dizer, um país que cresce 3%, tem uma taxa de juros de 13%, com uma relação dívida-PIB de 80%, realmente é impossível. Você não vai conseguir, você vai precisar de um superávit primário muito maior do que está aí nas metas do governo para poder segurar esse processo. Então, quer dizer, eu realmente estou muito preocupado e eu acho que essa possibilidade de dominância fiscal é bastante próxima, está muito próxima do meu ponto de vista, tá certo? Eu concordo inteiramente com você. Agora, como é que se resolve isso? Como é que você acha que isso vai se resolver ali na frente? Vamos chegar em dominância fiscal ou você acha que em algum momento o governo vai chegar à conclusão que tem que mudar o processo? Então, eu acho que quando a gente chega muito próximo dessa discussão de forma séria, por exemplo, quando o juro real, né, das NTNBs aí bate acima de 7, a gente chegou antes do impeachment, antes do começo da discussão do impeachment da Dilma, o juro real chegou a 7,80, 7,90. Quando a gente chega nesse ponto, eu acho que aí o sistema político, isso vem junto com um câmbio mais depreciado, isso vem junto com expectativa de inflação subindo fortemente, aí eu acho que tem uma força no Congresso e no próprio governo para tentar mudar essa situação, porque, enfim, isso, câmbio desvalorizado, a inflação aumentando, e aí, nesse caso, se o juro real estiver tão alto, a economia vai estar desacelerando, vai levar a uma mudança. Só que é custoso esperar até o juro real chegar até lá, né? O que deveria ser feito, né, pelo menos o governo não precisaria, eu acho, que fazer esse ajuste de curto prazo de 2% do PIB, ou mais do que 2% do PIB para estabilizar a dívida de imediato, mas precisa dar uma sinalização, né, enviando propostas e fazendo articulação política de algumas medidas para segurar uma parte do gasto obrigatório, né, mexer no abono, mexer na regra do PPC, mexer na regra do seguro-desemprego, né, não estou pedindo aqui para fazer uma nova reforma da Previdência, que vai ser necessária porque foi desfeita, né, com a regra do salário mínimo, mas tentar, pelo menos, estabilizar as expectativas de falta de âncora que gera essas expectativas inflacionárias, mandando alguma coisa para o Congresso que, ao longo do tempo, vai melhorar, e aí a gente acho que o mercado vai comprar aqui, passadas as eleições, o próximo governo vai completar essa agenda. Mas o problema é que, nesse momento, eu não vejo as pessoas mais responsáveis pela condução da política fiscal nesse governo entendendo essa necessidade, né, e buscando, ao invés disso, 10 bi aqui, 10 bi ali, taxar multinacional, assim, é tudo muito pequeno perto do ajuste que precisa ser feito e não está sendo feito na questão dos gastos, né? Então, não é só o ajuste para chegar num primário, que está muito, o primário positivo está muito longe com essas medidas aí de se concretizar, mas o que importa mesmo para o mercado é o gasto, porque a arrecadação não pode subir tanto ano após ano, é impossível. Né? Não, e depois, quer dizer, tem um monte de gasto fora do orçamento, fora do arcabouço fiscal. Então, quer dizer, você pode até cumprir a meta do arcabouço fiscal, mas a relação a dívida vai continuar aumentando. Você está gastando fora do arcabouço, de maneira que, quer dizer, você não consegue segurar a dívida como proporção do PIB. Agora, você acha que se eles mandassem uma proposta para mudar a política do salário mínimo, parar de aumentar o salário mínimo em termos reais, ou desindexar a Previdência Social, o BPC, os programas sociais do salário mínimo e desindexar saúde e educação da Receita, você acha que resolveria o problema de expectativa dos agentes? Eu acho que ajudaria muito. Nossa, se for tudo isso ao mesmo tempo, acho que só uma dessas já ajudaria bastante, porque eu acho que as expectativas hoje do mercado estão muito baixas, a barra é muito baixa, ninguém está acreditando em nenhuma medida estrutural, até porque
Assim, a gente tem uma eleição municipal aí bem, vamos ver no resultado no domingo, né, que pode alterar muito as forças políticas de 26. Eu achava que a eleição municipal não seria um big issue para o mercado, mas acabou se tornando pela questão de São Paulo, né, que pode mexer muito o tabuleiro aí, tanto da esquerda quanto da direita. Então, se a gente tiver um resultado ruim para o governo, eu acho que a gente não vai ver essas medidas sendo de forma alguma apresentadas em 25, né, nem muito menos no final de 24. E uma outra coisa que você falou, assim, gastos fora do orçamento estão acontecendo, mas eu estou fora do arcabouço, eu estou muito preocupada com essa questão da política parafiscal, porque a economia está crescendo 3% ou mais, o desemprego está perto dos lows históricos, o salário real está subindo muito acima da inflação, e a gente está começando, né, montar todas as estruturas do parafiscal, né, através desses fundos, né, do superávit financeiro dos fundos, BNDES. Então, imagina uma situação onde o governo não sai mal das eleições municipais, um cenário onde o Banco Central está apertando os juros, né? Como é que vai ser essa questão parafiscal? Agora, e tem um problema, quando você conversa com o pessoal do governo, a sensação que você tem é que vamos aumentar, vamos crescer mais para aumentar a receita para poder pagar as despesas que vão aumentar de qualquer forma. Essa, pelo menos, assim que eu saio sempre quando eu converso com alguém do governo, tá certo? Agora, Solange, a gente está muito pessimista aqui, mas o Brasil acabou de receber um upgrade. Como é que você vê isso? Essa foi a maior surpresa realmente dessa semana que passou, porque eu acho que foi um despropósito, né? A gente recebeu um upgrade no momento em que a gente está desfazendo reformas e tem uma regra fiscal que não tem credibilidade nenhuma no mercado, né? E não sou eu que tenho essa falta de credibilidade, é a taxa de juros real de longo prazo no Brasil que não para de subir. Então, como que a gente consegue ter um upgrade por reformas passadas, se a gente acabou de desfazer a reforma da Previdência, criando a regra do salário mínimo, se o ambiente regulatório só tá piorando, né? A gente está vendo uma forte pressão de intervenção governamental nas agências reguladoras, a questão do arcabouço, que era uma regra, o teto de gastos, uma regra que incentivava reformas, a gente está com uma regra hoje frouxa e que ninguém mais acredita. Aí a explicação pelo crescimento, eu também acho muito complicada de se fazer, né? Porque como é que a gente vai acreditar que o PIB potencial do Brasil cresceu com a taxa de investimento parada no mesmo patamar de 20 anos atrás, né? E sabendo que houve um estímulo fiscal muito forte nos últimos 3 anos. Então, eu achei realmente um despropósito. Agora, qual vai ser o efeito desse upgrade? Será que vai fortalecer o Haddad para entrar nessa agenda de gastos? Ou o governo vai achar que está tudo bem, a gente recebeu um upgrade, daqui a pouco, historicamente, quando uma agência dá upgrade, passa um pouco tempo, a outra também dá upgrade. Vamos ver o que vai ser o resultado disso. Se bem que as outras duas já disseram que não vão dar upgrade no curto prazo. Tanto a S&P quanto a Fitch já, quer dizer, declararam, como membros das agências ontem e anteontem, declararam que não vai ser exatamente assim, quer dizer, que eles não estão pensando em fazer upgrade nesse momento. Mas realmente foi surpreendente, né? Quer dizer, acho que ninguém esperava um upgrade do Brasil nesse momento, dada essa situação. Não é por outra razão que o mercado simplesmente não reagiu, né? Quer dizer, em geral, quando você tem um upgrade, o mercado reage fortemente, mas, quer dizer, a minha avaliação, pelo menos, o mercado praticamente não se mexeu com o upgrade dado aí pela Moody's, tá certo? Acho que esse é um ponto importante. E números? Quais são os seus números aí para 2023, 2024, 2025? Como é que você está vendo aí crescimento e inflação para os próximos 2 ou 3 anos? Zé, eu acho que a economia vai desacelerar em 25, né? Esse ano vai crescer próximo de 3, ano que vem vai desacelerar, mas minha questão é
é se o governo vai deixar desacelerar de fato, né? Se o cenário internacional for um cenário ainda benigno, né? Se o Fed está cortando juros, mesmo que seja de 25 em 25, e você não tem nenhum resultado muito negativo das eleições nos Estados Unidos, talvez o crescimento não desacelere tanto. Então, a gente empurra com a barriga, né, o ajuste fiscal, fica com juro alto, mas com crescimento ali próximo de 2, e aí, em algum momento, a conta chega. Geralmente, a conta chega quando o cenário internacional ele inverte, né? Talvez não seja em 25, talvez seja em 26 ou 27, mas eu acho que a gente vai tentar sustentar esse crescimento mais alto, que vai pressionar a inflação. Então, eu acho que quando a gente olha o Focus, eu acho que ele é lento para se mexer, mas mesmo assim já está apontando uma inflação aí, pelo menos mais de 100 bases, quase 100 bases acima da meta. Quando a gente olha as break-evens e inflation, eu acho que elas estão precificando corretamente que o risco da inflação ano que vem, em 2026, ser mais próximo de 5, 5,5, é bastante alto, né? Ainda mais no mundo que acho que é um mundo mais inflacionário, né? É menos globalizado, é um mundo de risco geopolítico alto. A fragmentação do comércio. Então, acho que a gente vai ter eu acho que tá certa essa assimetria do Focus e das break-evens. Acho que o juro real no Brasil não tem o que fechar, tem muito mais o que abrir, até a gente conseguir resolver, sinalizar para o mercado o ajuste de gastos. Então, o Banco Central faz o quê? Acho que o Banco Central vai precisar ficar subindo de 50 em 50, eventualmente, se o cenário externo piorar, acelerar o ritmo. Eu não consigo ver um momento de queda de juros no Brasil, né? Eu acho que para você ter um momento de queda de juros no Brasil, vai precisar dessa ajuda do fiscal. Como eu não consigo ver isso acontecendo em 25, eu acho que a Selic onde eles vão parar vai depender muito, né, da questão da desaceleração da atividade. Talvez eles parem quando a atividade começa a desacelerar, mesmo que a inflação esperada fique mais próxima de 5, mas eu não consigo ver queda de juros no meu horizonte. Né? Para isso, eu acho que não basta o cenário internacional ser positivo, vai precisar ter alguma âncora fiscal de volta. Então, acho que é high for longer mesmo, e, de novo, aquela questão da dominância fiscal vai voltar por conta dessa combinação. Mas vamos ter uma mudança na diretoria do Banco Central. Você acha que isso não vai afetar? Não, acho que vai afetar. Acho que a questão dessa transição, nesse momento, está sendo vista como algo ok, porque a gente está tendo um Banco Central que está parecendo trabalhar de forma unânime, consensual, né? Mas a verdade é que 2025 você tem um Banco Central onde 7 dos 9 membros foram apontados pelo autogoverno. A questão da desaceleração vai se impor de alguma maneira, não dá para o Brasil crescer mais do que 3% acelerando, né? Porque a gente vai ter um problema muito mais sério de inflação. Então, eu acho que ano que vem vai ser o grande teste do Banco Central. E não vai ser o teste de quando ele vai cair os juros, vai ser o teste de onde ele vai parar a alta de juros. Né? Então, reunião a reunião, acho que, apesar desse ano ser esse é um ano onde o mercado está dando o benefício da dúvida, né? Está sendo construído uma transição tranquila. Ano que vem, eu não acho que vamos ter esse ambiente muito tranquilo, não. Acho que vai ser reunião a reunião, o mercado pedindo alta de juros e esperando ver o quanto que o Banco Central vai entregar e como vai ser essa comunicação, né? Acho que vai ser muito difícil o Banco Central subir sem dar a sinalização de onde vai parar, que é o cenário que eu acho que vai precisar acontecer. Quer dizer, qual vai ser a reação do governo, né? Quer dizer, eu acho que tem aí um problema complicado, que é o fato de que você tem um governo que tem sido muito agressivo contra a política monetária e contra essa questão da necessidade de desaceleração da economia. Então, quer dizer, essa briga que eu acho que vai ser difícil de enfrentar em 2025, né? Quer dizer, isso é realmente preocupante.
Então, acho que esse é um ponto importante. Solange, muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui conosco, tá certo? Muito boa conversa, como sempre. Muito bom mesmo. Muito obrigado e até uma próxima. Vou chamar outra vez depois. Por favor, Zé, porque o prazer é todo meu, né? Você sabe que eu adoro conversar com você. E, por favor, as portas estão abertas aqui para voltar. Obrigada. Okay. Obrigado, um abraço. Galera, agora eu queria compartilhar uma parada muito É incrível ver uma galera conectada aqui com a gente no nosso YouTube. Bom, nosso objetivo é compartilhar conhecimento para vocês, ganharem uma grana. E a gente já sabe que vocês confiam na gente, do contrário vocês não estariam aqui, correto? Agora, a gente quer que aquela galera que segue a gente todo santo dia, mas não tem conta com a Genial, que tenha essa experiência. Por isso a gente vai lançar uma parada única, uma campanha muito top. É o Genial VIP. O processo é muito simples. É só abrir a continha lá no site, tranquilo, investir pelo menos R$5.000 e o que você ganha com isso? Acesso a salas exclusivas. Eu disse exclusivas. Eu e o Motinha falando diretamente com você. Vou ser sincero, hein? Quem avisa amigo é. Não perca esta parada. O link para você se inscrever está na descrição. Clique lá e aproveite!